Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre eficiência de compressão em compressores parafuso. Então, finalmente, trazendo essas informações para esse gráfico aqui, a gente pode ver a eficiência de compressão em função de, aqui a gente tem algumas curvas. Aqui nós temos o eixo da eficiência de compressão isentrópica e aqui a relação entre pressões, a relação da pressão de saída sobre a pressão de entrada. Aqui, lembrando sempre pressões absolutas. E aqui a gente tem algumas curvas. Cada curva dessa é um compressor com a sua relação de volume característica. Então veja que a gente tem um compressor com uma relação de 2,2, 2,6 e assim por diante. Então vejam que cada compressor tem a sua relação de volumes específica. E desse gráfico a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, a curva de desempenho ela tem um valor máximo em relação para cada compressor desse, independentemente de qual compressor a gente escolher. Vamos pegar esse aqui que ele é mais acentuado. Então, a gente tem uma região aqui de eficiência máxima, que para esse compressor, para esse fluido de trabalho, está por volta de 3. Então, se a gente entra com 1 bar, o ideal é que ele saísse com uma descarga de 3 bar. Ou seja, uma relação entre pressões igual a 3, mais ou menos ali, por volta de 3, a gente vai ter a máxima pressão. Então, essa é uma primeira conclusão. Os compressores têm uma região ótima de trabalho. Se a gente trabalha com pressões menores, ou seja, relações de pressões menores, existe uma queda. E se a gente trabalha com pressões maiores, também existe uma queda. Mas como eu disse anteriormente, é muito pior a gente trabalhar com pressões inferiores, porque vejam tanto que a queda aqui é mais acentuada do que na região de quando a gente está trabalhando com pressões mais elevadas. Então, se a gente vai trabalhar fora do ponto ótimo de operação, é melhor nós trabalharmos do ponto de vista de eficiência energética, a gente trabalhar com pressões mais elevadas do que pressões inferiores. Um outro aspecto, uma outra conclusão que a gente pode tirar é o seguinte: à medida que a gente aumenta a relação de volumes, a gente reduz a eficiência isentrópica, independentemente do ponto de operação. Para qualquer ponto de operação relativo, à medida que a gente reduz, ou melhor, aumenta a relação de volumes, a gente está reduzindo a eficiência energética. Isso é devido a uma outra conclusão que a gente pode tirar desse slide, que é à medida que a gente aumenta a relação de volumes, a gente está aumentando a relação de compressão, ou a relação de pressões. E isso da termodinâmica a gente vai se lembrar, à medida que a gente aumenta essa relação de compressão, a irreversibilidade aumenta, a eficiência também vai reduzir. E outra conclusão que a gente pode tirar é que à medida que a gente aumenta a relação de volumes, a variação da compressão isentrópica ela fica mais suave. Vejam, se a gente comparar essa relação de volume de 4,9 com essa de 2,2, a variação é muito mais suave e a faixa de operação é muito mais ampla para as relações de pressão do que se nós tivéssemos com esse compressor. Apesar da relação já ser diferente, mas o range, a amplitude também é menor. É uma faixa bem mais restrita. Então, com esse slide fica claro a gente perceber que a relação de volumes vai influenciar diretamente na relação de pressão, que a gente acabou de ver, e, consequentemente, na eficiência de compressão isentrópica. E, finalmente, eu gostaria de fazer uma comparação, uma vez que já falamos dos compressores alternativos e nessa aula estamos falando de compressores parafuso. Quando introduzimos no vídeo de compressores, a gente mostrou o campo de aplicação de cada um deles, mas eu gostaria de finalizar mostrando também essa comparação de custos de compressão desses dois tipos de compressores. E por que esses dois? Porque são os dois tipos talvez mais comuns e de maior capacidade dentro das indústrias. Os compressores centrífugos também têm alta capacidade, mas eles são um pouco menos comuns. O que a gente vai achar muito na indústria são compressores alternativos e parafusos. Então, por isso que é interessante a gente fazer esse custo
essa comparação tomando por base o custo por metro cúbico de fluido comprimido. Essa comparação foi feita para ar comprimido, mas ela vale, talvez com valores um pouquinho diferentes, para outros fluidos. E também eu não quero ficar preso a esses valores, mas sim ao que está por trás, ao princípio aqui. Então aqui a gente tem a capacidade e aqui a gente tem o custo. Nessa linha aqui a gente tem o compressor alternativo, ou múltiplos compressores alternativos. E aqui a gente tem o compressor parafuso ou múltiplos compressores parafuso. E o ponto-chave aqui é o seguinte: existe um ponto de equilíbrio em relação à capacidade, a partir do qual, para frente, para o aumento da capacidade, os compressores parafuso eles vão ficar mais baratos. E anterior a esse ponto de equilíbrio, os compressores alternativos vão ter um custo de compressão mais barato. Isso porque o custo de aquisição de compressores alternativos é menor do que o custo de aquisição dos compressores parafuso. Mas dependendo da capacidade, da quantidade de fluido comprimido, pelos compressores parafuso terem uma maior eficiência, eles passam a ter um custo inferior aos compressores alternativos. Agora, que ponto é esse? É muito difícil de ser determinado. Essa fonte aqui que eu trouxe de refrigeração industrial traz entre 0,25 metros cúbicos por segundo a 0,35 metros cúbicos por segundo, mas obviamente que isso vai depender muito do mercado, tanto de equipamentos, quanto do mercado de energia, quanto do fluido de trabalho. Então eu não quero ficar preso a esses valores especificamente, mas muito mais do que isso, trazer aqui o conceito que está por trás. Se nós temos que comparar ou tomar uma decisão de que tipo de compressor adotar, é importante nós verificarmos em que faixa de capacidade que nós estamos e fazermos esse estudo técnico e financeiro e econômico para que a escolha seja mais correta possível. Com esse slide, então, eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito principal falar da eficiência de compressão dos compressores parafuso, mas fechando então o assunto com essa comparação dos compressores alternativos. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Obrigado pela sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.